Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O objetivo desse vídeo é apresentar para vocês a apostila que nós estamos lançando hoje, na parte de conhecimentos específicos para o cargo de médico veterinário no concurso da ADAB. É uma apostila composta por 100 questões comentadas da banca IDCAP, para o cargo de médico veterinário. Inicialmente, aqui nós temos a parte o último edital que foi lançado, né, pela IDCAP, né, informando a suspensão do concurso da ADAB. O concurso foi suspenso para a realização de adequações no edital no que diz respeito ao quadro de vagas. Então, o que aconteceu? No final de janeiro foi lançado o edital da ADAB, poucos dias depois, em fevereiro, foi lançado esse edital de suspensão, né, para adequações na distribuição de vagas, ou seja, eles estão trabalhando especificamente na parte das lotações que serão disponibilizadas nesse concurso. Mas todo o restante do edital, principalmente a parte do programa do edital, não vai ser alterada. Então é importante que vocês não parem de estudar, vocês na verdade foram beneficiados. Vocês descobriram o edital efetivamente antes que ele seja efetivamente lançado. Vocês têm todo o conteúdo que vai ser cobrado no edital de vocês, né? Vocês sabiam que a prova anterior estava marcada para abril, né? E agora, possivelmente, como eles falam aqui, ó, o cronograma do concurso será reavaliado e republicado. Né? Como eles vão fazer essas adequações, eles vão ter que reabrir a questão dos prazos todos, a prova vai ser postergada. Então, vocês ganharam mais tempo para poder estudar, né? Mais tempo para poderem obter sucesso nesse concurso. Aqui é uma consulta que eu fiz no portal da Transparência da Bahia, né? Porque o edital traz uma previsão de remuneração na faixa de quase R$ 8.000 para o cargo de vocês. Né? Mas vocês têm que ter noção que essa é uma remuneração apenas inicial. Né? Logicamente, quando vocês entrarem, o salário inicial de vocês vai ser nessa faixa. Mas aqui vocês podem ver, né, diversos. Eu não fiz edição nenhuma nisso aqui, isso aqui está. Se vocês entrarem no portal da Transparência da Bahia e procurarem pelo cargo de fiscal, vocês vão chegar nessa mesma tabela minha. Né, que são a remuneração de fato dos fiscais agropecuários. 23 mil, 23 mil, 21 mil, 16 mil, 20 mil. Então, vocês podem ver que o salário inicial é aquele que está previsto no edital, né, mas a carreira possivelmente tem uma questão de progressão muito rápida, né, para vocês atingirem salários na faixa de 16, 20 mil reais, que é o predominante aqui. Né. Todos esses são fiscais sem cargo e sem cargo comissionado. Isso aqui, ou seja, é um fiscal normal, que é o nível que vocês vão ingressar no concurso. Aí vocês podem atingir remunerações nessa faixa em poucos anos, quando estiverem no exercício do cargo. Aqui é uma tabela também que não vai ser alterada no próximo edital, né, que é a tabela de distribuição das disciplinas. Né. Tem a parte de conhecimentos gerais. Aqui tá errado, aqui é conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais é 52% da sua prova, né? Que é a parte de língua portuguesa, informática e legislação. E a parte de conhecimentos específicos, que é 48% da prova, né? Que é a parte exatamente do conhecimento da área de medicina veterinária. Né? E possivelmente esse conteúdo também da parte específica vai ser aquele que vai ser cobrado na prova discursiva de vocês, que também tem peso 100. Né? Então a gente poderia dizer, né, que a parte de conhecimentos específicos, né, na prova, na preparação de vocês, tem um peso de 148 pontos em 200. Né? É um peso bem considerável. Né? Que vocês não podem, logicamente, vocês não podem negligenciar na parte de preparação de língua portuguesa, informática e legislação, né? Porque senão vocês vão ficar fora do corte já na prova objetiva. Né? Mas a parte de estudar também os conhecimentos específicos é fundamental para que vocês tenham chance de obter aprovação nesse concurso. Né? Aqui é a capa da apostila que nós estamos lançando hoje, a apostila de conhecimentos específicos para a DAB, né? Com 100 questões comentadas da banca IDCAP, que é a banca que vai elaborar a prova de vocês. Né? Então, nada melhor do que vocês conhecerem como que a banca cobra
o que ela cobra. As questões, logicamente, não vão se repetir, mas o assunto das questões e os temas correlatos se repetem com muita frequência. Por isso que o nosso estudo aqui ele é um estudo mais aprofundado das questões, de forma também a cercar o conteúdo que está envolvido no entorno daquela questão. Aqui é a nossa apostila. Como que é a estrutura da apostila? Como que são feitos os comentários das questões? Cada questão tem todos esses comentários que estão listados aqui. A primeira é apresentada um comentário sintético, né, que já traz, em poucas palavras, um comentário não muito extensivo que já permite que você revise o conteúdo que foi tratado naquela questão. E também entenda por que o gabarito é aquele que foi apresentado pela banca. Tem um comentário em linguagem popular, né, que ajuda vocês a entenderem. Pode ser um comentário utilizado, por exemplo, naquelas questões que você tem mais dificuldade, né, algum assunto que vocês não dominam muito e vocês não se recordam de forma adequada. Vocês podem começar, por exemplo, por esse comentário em linguagem popular, que seria um comentário que nós buscamos fazer para que pessoas leigas consigam entender o conteúdo da questão. Então, aqui vocês podem quebrar o gelo, né, da questão. Depois tem o comentário extensivo nosso, que é o principal comentário, que é onde vocês vão aprofundar o conteúdo. Inicialmente a gente traz um glossário, né, onde a gente trata dos principais termos técnicos que são fundamentais para se resolver aquela questão, né, e depois um comentário de cada um dos itens da questão, né, do porquê que está certo ou porquê que está errado, fundamentado de forma técnica. Né. Flashcards da questão que vocês devem utilizar para poder fixar o conteúdo da questão, né, é um esquema de perguntas e respostas diretas para poder auxiliar na fixação do conteúdo. Um quadro resumo, né, com o conteúdo da questão. Nós transformamos o conteúdo da questão num quadro resumo para poder rapidamente vocês observarem o que está sendo tratado naquela questão. Um quadro de pegadinha de prova, que é fundamental para vocês entenderem como que a banca tentou naquelas questões enrolar os candidatos para que eles pudessem marcar os gabaritos errados. E com isso vocês vão pegando a dinâmica da banca e vão entender. Na hora da prova de vocês, isso aqui é fundamental, vocês terem exercitado esses quadros de pegadinhas nesse banco de questões aqui, para vocês poderem entender a dinâmica da banca e poderem escapar dessas pegadinhas. E um mapa mental. Então são 100 questões que tratam especificamente disso. Né? E vamos ver como é que essas questões são elaboradas. Então aqui inicialmente a gente apresenta para vocês um caderno de questões, né, que são só as que, nesse caso aqui, como é um material demonstrativo, é composto por 10 questões, né, algumas selecionadas no conjunto das 100 questões que vão fazer parte da apostila de vocês. Né. Então, uma primeira questão de patologia veterinária, tem o enunciado da questão e os itens. Uma segunda questão de doenças e zoonoses, né, de raiva, tratando especificamente, no caso aqui, de raiva, né, o enunciado da questão e os itens. Né. E assim sucessivamente. Então, vocês podem, por exemplo, que é a nossa sugestão, vocês podem resolver uma questão e depois consultar o gabarito e depois os nossos comentários, ou então resolver um bloco de questões, conferir os gabaritos e depois ver os comentários. Então, aqui inicialmente vocês vão receber esse material com as questões, depois os gabaritos dessas questões, depois aqueles comentários que eu expliquei anteriormente. Então vamos ver como é que é cada um desses comentários. Então aqui o comentário sintético, é um comentário mais resumido, né, que já trata especificamente, já vai direto ao assunto sobre a questão. Um comentário em linguagem popular, né, que para vocês que explica em linguagem simples, digamos assim, como que o conteúdo que foi cobrado naquela questão, né, e como que vocês poderiam ter feito para poder acertar a questão. Comentário extensivo, que a gente descreve os termos técnicos, né, cadeia epidemiológica, biossegurança, diarreia viral em suínos, vazio sanitário,
e os principais termos técnicos necessários para poder acertar a questão. Depois há uma justificativa do porquê que a alternativa A é a correta, né? Depois uma justificativa das demais alternativas, né, incorretas. Os flashcards, que como eu falei que são perguntas diretas, né? O que significa interromper a cadeia epidemiológica? Né? Por que os antibióticos não são eficazes em surtos virais? Né? E aqui as respostas, né, dessas questões. Então, é um sistema de perguntas e respostas elaborado a partir do conteúdo principal que está sendo cobrado naquela questão. Aqui um quadro resumo da questão. E aqui o quadro de pegadinha de prova, né, para vocês entenderem como que a banca tentou enrolar o candidato nessa questão, né, e como vocês deveriam fazer para escaparem dessa pegadinha. E aqui um mapa mental, né, que traz uma visão geral, né, da questão, né, para auxiliar vocês a poderem fazer também uma revisão geral de todo o conteúdo que foi cobrado naquela questão, né, tudo que foi tratado, né, tanto na questão em si quanto nos nossos comentários. E assim vai, a apostila para cada uma das questões é feita a mesma sistemática, né, que é o que a gente chama de comentário full, né, é o nosso comentário mais completo, né, com diversas formas de apresentação de comentários, para sabendo que pessoas diferentes se ajustam a metodologias diferentes de estudo, né? Então aqui a gente fornece todas, né, para que você identifique qual é aquela que te auxilia mais e utilize mais ela, né, para poder reforçar os seus conhecimentos e lograr isso na sua aprovação no concurso da DAB. Aqui é o nosso site, né, onde nós disponibilizamos os materiais. Então você entra no site, esse primeiro post que tem aqui é o catálogo de produtos, né? Clicando nesse catálogo de produtos, você é direcionado ao nosso catálogo de produtos para basicamente os 3 cargos que nós trabalhamos, né, que é engenheiro agrônomo, técnico agrícola e médico veterinário. Então aqui no caso de vocês é médico veterinário, então vocês podem pular essa parte de agronomia, pulam também a parte de técnico agrícola. E aqui é o material que nós temos disponível para ajudar vocês na preparação para esses concursos na área de veterinária. Esse apostila de conhecimento específico para a DAB. Aqui tem a parte de apostilas de conhecimentos gerais também para o concurso da DAB. E aqui outros materiais que também podem auxiliar vocês, visto que a quantidade de questões disponível para concursos da DAB na área de veterinária não é tão grande, né? Nós selecionamos 100, né? A apostila também vai contar com mais algumas poucas dezenas de questões adicionais da banca gabaritadas, né? Mas esse número não chega a 150 questões no total, né? Que é a quantidade de questões que nós conseguimos identificar que foram elaboradas por essa banca para esse cargo. Então, o material que eu tinha para apresentar para vocês foi esse que eu demonstrei, né? E para quem quiser receber essa apostila demonstrativa para poder analisar ela com mais cuidado, né, e ver se esse material pode ajudar vocês na preparação de vocês, né, basta solicitar por e-mail, né? É só mandar um e-mail, ó, solicito uma cópia da apostila demonstrativa para o cargo de médico veterinário, a parte de conhecimentos específicos. E aí nós remetemos a apostila, vocês podem avaliar, né? Aí vocês vão ter em torno de 10% do conteúdo da apostila para poder avaliar. E se interessando, né, basta, por exemplo, apontar o celular para vocês para esse QR Code, que vocês vão ser direcionados para a página de aquisição do produto. Então por hoje era isso. Forte abraços a todos, bons estudos e uma ótima preparação. Até a próxima.